Se você também tá obcecado por off-campus, esse vídeo é pra você. Eu acabei de assistir essa semana e, gente, eu tava muito animada pra gravar um vídeo analisando os personagens, porque é óbvio que foi assim que eu assisti as séries, né? É assim que eu assisto qualquer coisa, na verdade. É impossível assistir algo sem ficar pensando, eu acho que ele tem essa porta, eu acho que ele tem esse canal, eu acho que essa pessoa é produtora, eu acho que essa pessoa é geradora. E eu tive uns insights bem legais com o Off Campus que eu acho que dá pra gente fazer uma coisa bem legal, sabe? Uma análise interessante pra vocês que assistiram e gostaram da série, trazendo os personagens, mas também através dessa análise trazendo alguns pontos, explicando e ensinando pra vocês alguns pontos do desenho humano. Então, além de ser divertido e ser meio que entretenimento, também você vai sair daqui aprendendo alguma coisa sobre você. Uma coisa que eu quero deixar claro é que a análise que eu vou trazer aqui não é necessariamente tipo assim, eu acho que a Hannah tem esse mapa ou tem esse desenho. Não é sobre isso. O que eu quero trazer aqui é pontos que eu fui observando, características que eu fui observando nos personagens, nos quatro principais, né? E conectar isso com alguns pontos do desenho humano, né? Então, percebi essa característica na Hannah, isso me lembra muito esse ponto aqui do desenho humano. E aí, conectando isso, tá? Então, não tô aqui pra dizer, eu acho que o mapa deles é esse, eu acho que o desenho humano deles é esse. É muito mais sobre ir conectando as características, né, deles com pontos do desenho humano. E aí, por a gente estar aqui também no YouTube, né, que vocês têm mais tempo, que a gente tem mais tempo, eu vou tentar mesmo aprofundar, vou tentar trazer alguns pontos que, de repente, para algumas de vocês vão dizer, o que Gil tá falando de quê? Não tô entendendo nada. Mas alguns de vocês que já estudam um pouco mais de desenho humano, vocês vão conseguir pegar. Então, eu quero trazer isso, sabe? Eu quero trazer conhecimento que todo mundo consiga aproveitar, tanto quem tá começando, quanto quem tá mais avançado. Porque aí, se eu trago só coisa superficial, quem já tá avançado vai achar muito, muito raso. E se eu trago coisa só profunda, quem tá começando agora não vai entender nada, tá? Inclusive, se você está chegando agora e não me conhece, prazer, eu sou Juliana Nandra e junto com Yasmin Monhoque nós criamos o projeto Original, que hoje, eu tenho muito orgulho de dizer, é a maior comunidade de desenho humano do Brasil. Dentro do projeto Original, a gente tem várias possibilidades para você se conhecer, né, seja através dos mapas, dos cursos, mas também a gente tem a nossa formação em desenho humano. Então, por isso que eu falei aqui que vão ter pessoas que já sabem mais, porque são alunas da gente, já são formadas, já são analistas, já trabalham com isso. E eu quero que esse vídeo seja interessante para todas vocês. Então vamos lá, vamos começar por ela, a mais maravilhosa, que é a Hannah, né? A Hannah, eu confesso que por mais que, tipo, ela é eu não sei assim, né? Eu não sei como é que você interpretou quem é a pessoa mais importante da série. Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres são apaixonadas no Garrett, e talvez pra você que tá apaixonada no Garrett, pra você talvez ele tenha sido o mais importante, né? Mas pra mim a mais importante é a Hannah, né? Pra mim é sobre ela. Pra mim, a série é muito sobre ela. E eu confesso que, apesar de ela ser, né, a mais importante pra mim, ela foi a mais difícil de eu decifrar, sabe? Foi a mais difícil de eu entender. E depois fez sentido, sabe? Depois que eu fui pensando, será? Sabe quando acende a luzinha assim, sabe? Tipo, aí eu entendi porque que era tão difícil decifrar a Hannah. E por quê? Assim, pra mim, e aí me digam também nos comentários, vamos trocando aqui, vamos trocando nos comentários o que é que vocês pensaram. Mas pra mim, a Hannah, ela parecia ser duas pessoas. Ela, né, tem esse lado que é super sensível, emocional, artístico, né? Essa parte dela que cria música, que, enfim, é super sensível, super emocional, que sente profundamente, né? Você vê que ela se entrega, que ela sente. Mas, por outro lado, ela também, né, vamos combinar, tem um lado muito racional, muito mental, muito lógico. E parecia, me dava a sensação assim que eu não conseguia meio que entender, tipo, ok, ela é sensível, ela é apaixonada, ela é emocionada, ou ela é essa menina super lógica, super mental. Parecia mesmo que tinha duas vozes dentro dela, né? Parecia que tinha duas pessoas ali dentro. Parecia que tinha também. Parecia que essas duas vozes estavam brigando pra ver quem decidia, quem é que assumiu o comando, né? Das decisões da vida dela. E por isso que pra mim era tão difícil assim eu pensar em características dela no desenho humano. Só que o desenho humano explica isso, né? Existem pessoas mesmo que parecem que elas têm essas vozes diferentes dentro delas, né? E essas vozes podem chegar até quatro vozes diferentes. E pra vocês que já estudam já sabem do que eu tô falando, né? Pra mim, a Hannah, ela é uma pessoa que tem uma definição
bipartida. O que é isso, né? Dentro do desenho humano? É quando existe mesmo essa separação dentro da pessoa. E aí, um lado da pessoa vai ter uma característica super forte, como na Hannah, por exemplo, ela tem uma característica super emocional, e o outro lado da pessoa vai ter uma outra característica super forte, como no caso da Hannah, ela tinha uma característica disso é muito mental. Então, é mesmo como se ela tivesse definição aqui em cima, né, na cabeça, algo super lógico, algo super mental, e aí ela tinha definição aqui embaixo no plexo, né, no plexo solar, que é o centro das emoções. E essas duas vozes, esses dois centros, né, de energia não se conectam entre eles. E aí é por isso que fica mesmo separado, é como se fossem duas vozes distintas, duas vozes diferentes dentro dela. E pra mim isso fez muito sentido quando eu comecei a enxergar ela dessa forma, sabe? Porque parecia mesmo que eu não conseguia decifrar, eu não conseguia colocá-la dentro dessa caixa. E pessoas que são bi, tri ou quadripartidas são assim mesmo. Elas têm essa característica de ter vozes diferentes dentro delas. Eu e a Yas, né? Nós duas somos bipartidas. E a gente sente isso. Na IAS eu vejo que isso é mais evidente, porque ela é meio como que a Hannah, né? A IAS tem definição aqui na cabeça e tem definição no plexo com a raiz, né? E esses dois blocos de energia não conversam entre si, né? Não estão conectados por nenhum canal, por nada. Então fica bem distinto, assim, fica bem claro ver isso na IAS. Em mim, e talvez seja o seu caso, se você também é de partida, em mim já é um pouco menos óbvio, né? Porque a minha separação não é tão grande assim. É uma separação menor, é uma separação mais curta, vamos dizer assim e não fica tão óbvio de ver. Ju, como é que eu vejo se eu sou bipartida, tripartida, quadripartida, ou se eu sou uma definição única, né? Definição única é quando você tem tudo conectado, você não tem essa separação entre os seus blocos de energia. É só gerar o teu desenho lá no nosso site, né? A gente dá essa informação lá. Então, se você ainda não gerou no nosso site, é só ir aqui na descrição desse vídeo, tem o link lá, gera lá, dá um pause nesse vídeo, gera lá e volta pra continuar. Então, primeira coisa que eu pensei, né, sobre a Hannah foi isso. Ela tem esses dois mundos dentro dela e é muito forte, né? Ela vive isso com muita intensidade. Mas uma outra característica que eu achei assim muito forte da Hannah é que ela tem uma sensibilidade muito forte para enxergar o Garrett. Ela vê um Garrett que as outras pessoas não veem. As meninas veem aquele homem super gato, super atrativo, né, que é muito bom no que ele faz, que, enfim, super se dedica ao hockey, tipo, é o astro, né? E ela vê o menino inseguro, né? O cara que tá sofrendo pressão, se sente pressionado pelo pai. Ela vê as inseguranças dele e não só isso, ela guia ele, né? Ela tem, pra mim, assim, teve uma cena que foi muito forte, não sei se foi pra vocês também, mas que eles estão separados, eles tinham terminado. E aí ele tava andando assim, né? Não vou esquecer como é que chama. O ringue, eu acho que chama, aquela parte do gelo, né? Ele tá só, tipo, ele tá sozinho, só patinando ali. E ela chega pra conversar com ele, né? Eles estão terminados. E aí ele fala alguma coisa de tipo assim, ah, eu não sei se eu amo. Lembra dessa cena? Ela fala assim, ele fala assim, eu não sei se eu amo rock, não sei se eu tô fazendo isso só pelo meu pai e tal e tal. Aí ela fala assim, você tá suspenso, né? Ele tava suspenso dos jogos, ele não podia jogar. Você tá suspenso, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas olha onde é que você tá. E você vê na expressão dele que vira uma chave ali, que alguma coisa muda dentro dele naquele momento, por causa dessa observação profunda que ela traz. Essa leitura profunda que ela traz sobre a situação e sobre ele. E, gente, é óbvio que a Hannah, pra mim, ela é uma projetora. Ela é uma projetora, porque os projetores têm esse é o superpoder do projetor, né? É ler ambientes, é ler pessoas. O projetor, ele tem essa aura que é focada, que é penetrante, que ele vai lá no fundo do outro, né? E quando existe reconhecimento do outro, o projetor tem essa capacidade de trazer um insight, de trazer um direcionamento que pode mudar o rumo da vida da pessoa. E ali naquela, né, naquela dinâmica, existia reconhecimento, né? O Garrett, ele super apaixonado, ele super admirava a Hannah, então existia esse reconhecimento, existia essa abertura dele para receber o insight dela, né? E quando ela traz aquilo, você vê na expressão dele que é ali naquele momento, né? E eu sei que o livro não é exatamente dessa forma, né? Eu não li o livro, mas algumas seguidoras lá no Instagram da gente já falou um pouquinho sobre o Garrett, que ele é um pouquinho diferente no livro, mas tô falando, né, de acordo com o que eu vi na série. Eu acho que a maioria das pessoas, né, a maioria de vocês aqui assistiram a série e não viram o livro, né? Não leram o livro. Então vamos analisar nesse sentido. Mas ali, naquele momento, naquela cena, pra mim, me deu essa sensação dele realmente entender que ele joga hockey porque ele ama e não por causa do pai. Pra mim, foi ali que ele entendeu isso. E ele entendeu isso por causa da Hannah.
causa de uma leitura, de uma observação que ela fez ali. E isso é muito coisa de projetor, sabe? Eu nunca esqueço, assim, uma situação que eu tive de estar num café com algumas amigas e uma amiga minha estava para se formar na faculdade, ela estava fazendo a segunda faculdade, ela estava falando, eu acho que eu vou seguir essa linha de especialização e tal. E eu lembro de ser algo muito natural para mim, assim, de, tipo, de olhar para ela dizer que ia seguir essa linha, eu, tipo, não, nada a ver com você. Nada a ver, porque o projetor, eu sou um projetora, né? A gente tem essa capacidade de ler o outro, de perceber o que é que faz sentido muitas vezes pro outro que ele não tá enxergando. E eu lembro de falar assim, não, nada a ver isso aí com você. Aí ela disse assim, a outra opção seria tal, 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 mas é tão difícil porque é tão caro, né? Ela é dentista e a segunda opção seria se especializar em harmonização facial. E ela tava falando, é tão mais investimento, mais estudo e tal, e eu queria começar já. Aí, pra mim, quando ela falou harmonização facial, tipo, era a cara dela, assim. Eu fiz, não, isso aí, com certeza, é pra você seguir esse caminho. Tipo, tem tudo a ver com você. E ela acabou seguindo esse caminho, e hoje ela fala, meu Deus, não me imaginaria na outra especialização que eu tinha pensado, né? Tipo, não seria feliz, não seria realizada. E foi por causa daquilo que você falou, tipo, super despretensiosamente, num café. E a gente fala, o projetor tem isso, né? A gente fala uma coisa que muitas vezes é como se tirasse um véu ali da pessoa e revelasse algo que ela não estava vendo. Ou é como se realmente, literalmente, mudasse o rumo da vida da pessoa. E é o que a gente fala como se fosse nada, né? E a pessoa às vezes ali tá num conflito e a gente chega e diz, menina, você não tá vendo, não? Olha isso aqui. E a gente faz isso, e a Hannah fez isso, né, ali naquele momento, de uma forma muito leve, de uma forma muito fácil. Ela simplesmente falou, ó, você poderia ter qualquer canto, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você tá aqui, né? Você tá aqui patinando, você tá aqui no ringue. Nem sei se é ringue, tá, gente? Campo não é, né? Então, vamos vamos relevar isso, não é? Mas enfim, pra mim, ela é com certeza uma projetora. Ela tem essa sensibilidade, ela tem, né, essa capacidade de enxergar o outro profundamente. Ela tem essa coisa mais reservada, assim. Eu lembro que uma outra cena que me fez pensar assim, cara, com certeza ela não é uma manifestadora, por exemplo, é naquela primeira, já nos primeiros capítulos, assim, que eles estão numa festa, assim, ao ar livre, que ela vai falar com o cantor, e ela tá assim, meio na primeira vez que ela vai lá falar com o cantor, e ela tá meio assim na dúvida se vai ou não. E aí a Ali tem que convencer ela aí, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, não é natural pra ela ir. Se fosse uma manifestadora, talvez ela ia e falava. Tipo, a Ali, já já a gente vai falar dela, mas eu super vejo ela como manifestadora. Então, pra Ali, super, tipo, vou e faço, né? Porque o manifestador tem isso de iniciar e vai, quebra regras. E pra Hannah não era tão natural assim. Ela precisou ser convencida, ela precisou beber, né? Pra, tipo, tomar uma coragem. Aquilo não era natural pra ela. E aí eu fiquei pensando, com certeza a manifestadora ela não é. E aí depois dessa cena com o Garrett, eu fiz. Não. Bati assim o martelo, ela com certeza é uma projetora emocional bipartida, né? Então ela é uma projetora, ela é emocional porque tem toda essa questão, né, das emoções, de sentir profundamente, né, da arte, isso está muito conectado ali com o plexo solar. E bipartida por causa daquilo que a gente falou, né? Ela tem mesmo essa definição aqui em cima e tem essa definição aqui embaixo, e esses dois blocos de energia não estão conectados, e por isso ela sente, né, essa separação. Ela sente mesmo como se tivesse duas vozes, duas Hannahs dentro dela. E é isso que a gente sente também assistindo. E aí chegamos no Garrett, que eu acho que é o personagem mais amado da série, né? O que eu tô vendo, o que eu recebo de conteúdo no meu Instagram, assim, de mulheres que estão apaixonadas. Tipo, tenho mais de 50 anos, tenho mais de 40 anos, tenho mais de 30 anos, tenho três filhos, sou casada e eu tô apaixonada pelo Garrett. E eu acho que tem algumas coisas nele, né, que são muito atrativas, realmente. O que me chamou, assim, de cara, muito atenção foi o quanto ele é muito dedicado ao esporte. Você percebe mesmo, assim, logo no começo, que ele tem essa busca, né, pra ser muito bom naquilo que ele faz. Você percebe que ele não tá ali só porque o pai dele tem influência e o pai dele, né, colocou ele ali. Dá pra ver que ele merece estar ali, que ele é bom no que ele faz. E até se a gente pensa, né, se fosse uma outra pessoa, talvez nem se esforçaria tanto. Porque, tipo, meu pai tem influência e meio que, tipo, é fácil pra mim, não preciso me esforçar tanto. Mas a gente vê que não é o caso dele. Ele realmente se esforça, ele treina. Ele não é o capitão por acaso, sabe? Ele é o capitão do time porque ele merece ser capitão do time porque ele é muito bom. Só que eu percebia que existia uma pressão ali. Eu sentia isso, eu sentia que tinha uma pressão pra ele ser muito bom. Então era uma coisa do tipo assim, não é tipo, eu quero ser muito bom, era mais uma coisa do tipo, eu preciso ser muito bom, eu me pressiono a ser muito bom. E isso pra mim, na hora, veio.
o canal 1858, né? Que é o canal, a gente chama o canal do julgamento, mas que tem essa energia do aperfeiçoamento. Tem essa energia, é um canal que conecta, ele sai ali do centro da raiz, né? Que é o centro de pressão, essa pressão para agir, essa motivação, né? Aquilo que nos empurra mesmo para a ação. E cada canal que tá ali na raiz, ele vai te empurrar para uma área diferente ou para algo diferente, né? Como, por exemplo, esse canal 1858, ele te empurra para aperfeiçoar, para melhorar, para ser melhor, né? Tem outros canais que vão te empurrar para fazer mais dinheiro, para ter mais sucesso. Outro canal vai te empurrar para batalhar para viver o teu propósito. Outro canal vai te empurrar para viver experiências novas e assim por diante, né? São vários canais que a gente tem ali. Mas esse canal específico, se você tiver ele, né, já abre o Tô Desenho. Inclusive, se você não tá assistindo esse vídeo com o Tô Desenho do lado, eu não sei o que você tá fazendo, porque você tá perdendo uma grande oportunidade de estar aprendendo sobre você também. Então já abre o Tô Desenho e vê se você tem o 1858 também. Eu tenho esse canal e acho que foi por isso que foi tão fácil eu reconhecer isso nele, né? Porque é algo que tem em mim. Então, esse canal é essa pressão da raiz, tá empurrando a pessoa pra aperfeiçoar. Só que esse canal, né, na sua essência, é um aperfeiçoamento para o coletivo. Eu vou deixar o mundo melhor. Eu vou tornar a humanidade melhor. Eu vou mudar isso aqui que o mundo vai se beneficiar através desse aperfeiçoamento. Só que a maioria das pessoas usam esse canal, estão usando essa energia de uma forma errada, que é usando essa energia para si próprios. Estão usando essa energia, em vez de colocar ela para o mundo, tá virando ela e usando para si próprio. No sentido de que, tipo, eu tenho que ser melhor. Eu não sou bom o suficiente. Eu tenho muita coisa para melhorar. Eu tenho que ser perfeito. E se você tem o 258, você sabe do que eu estou falando. É uma pressão constante para ser perfeito. A minha terapeuta diz que eu tenho uma. Como é que ela fala? Eu tenho uma síndrome do eu ideal. É assim que ela descreve, carinhosamente. Essa sina, né? Essa coisa de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boa no que eu faço. E eu vejo isso muito forte no Garrett. Ele realmente não é algo leve, assim. Eu vejo que existe uma tensão. Eu vejo que tem uma pressão ali pra ele ser bom, sabe? Pra ele ser realmente, pra ele merecer ser o capitão, sabe? Parece que ele sempre tem que fazer algo a mais pra merecer estar ali, sabe? E e como eu falei, a forma mais elevada de usar esse canal não é para si mesmo, né? Só que muitas vezes a gente usa, né? Como eu falei, eu tenho essas questões de aperfeiçoamento, de ser melhor e tal. Por mais que eu também, hoje em dia, eu já consiga usar essa energia para o coletivo, né? Por exemplo, através do nosso trabalho no projeto original, a gente está impactando milhares de pessoas, né? Então, eu consigo trazer essa energia, por exemplo, para aperfeiçoar os nossos produtos, para aperfeiçoar o nosso conteúdo e assim impactar as pessoas e assim melhorar a vida das pessoas, né? Então já tô conseguindo, né, tirar essa energia que tá para mim e já colocar para o mundo. Mas de vez ou outra ela vira um pouquinho para mim, né? E aí eu sinto essa pressão para ser perfeita. E eu vejo isso muito forte no Garrett também. Uma outra energia que eu vejo muito forte nele, uma outra característica que eu vejo muito forte nele, que tem relação com isso, né? E tem relação com esse canal, 1858, mas eu vou falar de outro canal. Mas já para vocês que já estão mais avançados, né? Os canais, eles meio que se relacionam, né? Eles têm esse relacionamento ali, alguns canais dentro do gráfico. Mas eu vejo que tem também nele a questão do aperfeiçoamento através da prática, né? Então ele joga desde criança, ele treina muito, você vê, tem vários ali, aparece várias cenas de tipo, só tá ele lá treinando, né? Não é um treino em equipe, ele tá lá treinando, então ele treina, ele faz, ele erra, ele, sabe? Tipo, tem muito essa coisa da repetição. E eu vejo muito a energia do canal do talento. Eu vejo isso muito conectado, né? O canal do talento é o 1648, veja aí se você tem, que é aquele canal que conecta o centro do baço com a garganta, que fala muito sobre isso. Fala sobre essa habilidade que é desenvolvida através do treino, através da repetição. Então, é um canal do talento porque a pessoa tem o talento, só que ela não tem o talento de graça. Ela não tem o talento. E na verdade, quando a gente pensa, né, em todos. Eu quero falar um pouquinho desse canal, porque eu já vi muita gente que tem esse canal interpretando errado, né? Tipo, eu tenho talento, mas eu tenho que treinar. Mas, minha gente, todo grande talento da humanidade treinava muito. Treinava muito. Não tem essa pessoa que teve o talento de graça. Não teve esse artista que, tipo, sei lá, nunca pegava no piano. Aí, quando chegava lá no show.
na apresentação, aí eu sentava no piano e saía, tipo, eu dava um espetáculo, tipo, ou então pintou, eu nunca pegava no pincel, mas aí no dia que eu tinha inspiração de pintar tal coisa, eu pegava e pintava e saía perfeito, a linha perfeita, eu nunca treinava. Não, não existe isso. Todos os grandes artistas, todos, né, as grandes, os grandes talentos da nossa, né, da humanidade, da nossa história, quando a gente olha, eram pessoas que treinavam, eram pessoas que repetiam a sua arte, né, o seu dom, até se tornarem excepcionais naquilo que eles faziam. Então existia o dom, né? E é isso que o 1648 fala, né? E é isso que a gente vê no Garrett. Provavelmente já existia o dom ali, né? Realmente existia uma habilidade natural para aquilo, mas que a habilidade natural sozinha não é suficiente para você se tornar grande, para você se tornar ótimo, para você se tornar excelente. Isso vem através da repetição, né? E isso eu via muito forte também. Eu vejo muito forte no Garrett, muito por causa dessas cenas que apareciam, né? Dele lá treinando sozinho e tal. Então você vê que existia também essa coisa de, eu não tomo por garantido o meu talento, eu realmente me dedico a isso e por causa disso que eu sou tão bom. E aí eu imagino que vocês querem ouvir muito, 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 muito mais sobre o Garrett, mas vamos passar, porque eu acho que tem. Eu deixei o melhor por final, pelo menos na minha opinião, é o melhor, e eu quero ouvir o que é que vocês têm pra dizer sobre isso. Mas vamos então falar da Ali. A Ali, pra mim, ela é uma personagem que... Ela é muito encantadora, né? Você já vê, assim, eu acho que é uma das... As duas, né? A Hannah e a Ali, elas duas são personagens, assim, femininas, que é tão gostoso de assistir. Eu acho que a série toda, na verdade, eu achei muito gostoso de assistir, porque apesar de ser adolescente, eu indiquei pras minhas amigas 30 a mais, elas estavam falando, é super adolescente e tal. Mas eu fiquei pensando, cara, é adolescente, mas não é tão adolescente, porque se eu me colocasse, se eu, a Juliana, de 18, 19 anos, me colocasse nessa situação, eu não teria lidado com tanta graça, com tanta maturidade, sabe? Tipo, eu vejo que por mais que seja uma série adolescente, é uma série muito sensível, sabe? É uma série que tem uma maturidade. Eu vejo que existe isso, sabe? E a Ali, né? Eu acho muito lindo. O que eu achei mais lindo nela é que ela é uma personagem que você vê, ela não quer viver o óbvio. Ela não quer viver uma vida previsível. Ela não quer viver no piloto automático. Existe nela uma inquietação, uma fome por mais. E pra mim isso foi assim o que mais deixou, o que mais me marcou assim, né, em relação a ela de cara, assim. É, tanto por ela ter, né, terminado o relacionamento de 2 anos por causa disso. Tipo, isso é tão forte nela, imagina, isso é tão forte que fez ela, uma menina que adora relacionamentos, né, que ama o amor, que ama estar apaixonada, mas mesmo assim isso é tão forte nela que fez ela sair de um relacionamento, né? Então existe essa busca, essa sede, essa fome por mais vida, por mais experiências, por coisas novas, né, pelo desconhecido. E isso, de cara, me lembrou a porta 35, né? Que é uma porta que fala exatamente sobre isso, essa sede, essa fome, literalmente, né? Essa fome por vida, pelo novo, né? Pela mudança, né? Essa coisa da mudança é muito forte em pessoas que têm essa porta. Se você tem a porta 35. Então você talvez esteja aqui super se identificando com tudo isso que eu tô falando, né? Existe em você essa fome de viver coisas novas. Você não gosta quando tá muito pacato, você não gosta quando tudo é muito previsível, tipo, como era na vida dela, né? Tipo, eu vou casar com esse homem que eu tô me relacionando hoje, e aí eu vou morar aí nesse canto, e aí a minha vida vai ser assim, 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 assada. Isso, tipo, é o fim pra pessoa que tem a porta 35, porque na verdade vocês querem mudar, vocês querem mudança, vocês não querem um script, vocês não querem ter tudo certinho, sabe? Isso é o fim pra vocês. Vocês querem aquela sensação de aventura, de o que é que vai ser, sabe? Eu sei que eu tô aqui hoje, mas e ano que vem? E pra ela, ela não tava vendo isso. Ela tava tipo, eu tô aqui hoje e eu sei onde é que eu vou estar ano que vem, se eu continuar com esse homem, e eu sei onde é que eu vou estar daqui a 5, 10 anos. E isso era muito, muito, isso era realmente a morte pra ela, né? E foi muito forte, né? Ao ponto de ela terminar esse relacionamento. Então, pra mim, assim, de cara, a Ali tem a porta 35. E aí eu comecei a pensar, será que ela tem um canal inteiro e tal? Mas deixei isso de lado. O outro ponto que me chamou muita atenção nela foi naquela parte que ela tá no dia lá, que é do teatro, que tem a festa no teatro, que eu achei o máximo, inclusive, aquilo. Queria que na minha faculdade tivesse aquelas coisas. Mas na parte que ela tá se apresentando, né? Que ela tá ali, ela tá vivendo a história dela, né? Ela tava passando por um término e tal, e você vê que ela transborda, que ela derrama aquilo na performance dela, né? E através das emoções do que ela tava sentindo, ela faz os outros
sentirem ali. E pra mim, isso é total o canal 1222, né? Que é um canal que conecta o centro das emoções à garganta. Então, literalmente, a pessoa tá expressando aquilo que ela tá sentindo. E ela tá tocando as pessoas através disso. Porque aquilo que a gente tem no nosso desenho, aquilo que a gente tem definido no nosso desenho, né? Os nossos canais, as nossas portas, os nossos centros, escuta isso. Aquilo que você tem definido no seu desenho, os seus canais, as suas portas, os seus centros, o que você tem definido, você está transmitindo para o mundo. As pessoas sentem isso. Então, por exemplo, né, a gente estava falando da porta 35 ainda agora. Então, essa fome de viver tudo isso, né, as pessoas que convivem com você, elas sentem isso quando estão na sua presença. Você transmite isso para essas pessoas. Então, de repente, elas nem têm essa porta, 35. E aí, quando você encontra ela, ela começa a sentir isso. Ela quer viver uma nova experiência, ela quer viver uma nova aventura, porque você desperta isso nas pessoas, né? Então, tudo que a gente tem definido no nosso desenho, a gente transmite para o mundo, a gente transmite para as pessoas sentem isso, né? E as pessoas recebem, sentem isso. Então, na Ali, né, a gente vê isso. Ela tá ali colocando, derramando as emoções dela, né? E aquela é muito intenso, né? Esse canal, ele fala muito sobre isso mesmo, de tipo. Quando eu tô nas emoções certas, né? No sentido de, tipo, quando eu tô na vibe, quando eu tô no mood, e eu compartilho isso, eu vou pro mundo, e eu compartilho isso com as pessoas são tocadas profundamente, né? E elas são, tipo, maravilhadas, elas sentem, é lindo. Por outro lado, se você tá, tipo, super na bad, se você tá super, sabe, tipo, não tá afim, e você vai e faz algo, as pessoas também sentem isso. Então, tipo, você vai, se você que tem o 18, o 1222, você vai de qualquer forma impactar as pessoas. Como eu falei, tudo que a gente tem definido no nosso desenho, a gente tá impactando as pessoas, né? A gente querendo ou não, a gente tá no consciente ou não. E esse canal ele é muito forte porque ele tá conectando um centro que é muito forte, que é o centro das emoções, né? O que é mais forte do que as emoções? As emoções são muito fortes. Tá conectando diretamente essas emoções com a garganta. Então é como se você estivesse passando o microfone para suas emoções. Você tá colocando as suas emoções no mundo e as pessoas estão sentindo isso. Você que tem o 1222. E a Ali, na minha opinião, ela tem esse canal, né? E é por isso que as pessoas ali, elas sentem, elas ficam tipo, o que é que tá acontecendo, né? Não necessariamente elas vão sentir, elas vão, tipo, emocionar e chorar, mas elas vão ser impactadas por aquilo. E todo mundo fica meio tipo, sabe? É o momento ali, né, de tudo que acontece ali no palco, é o momento que mais as pessoas são impactadas, vocês perceberam? Tipo, antes teve a Hannah e tal, teve a dança do Garrett com a ex, com a menina lá, e tipo, as pessoas estão curtindo, então, tipo, tão as pessoas não sentem tanto, não são tão impactadas quando ela vai lá e faz a performance dela, que eu acho maravilhosa, né? Eu vejo como ela vive tudo muito intensamente. E por causa desse canal, né, 1222, ela tem o que a gente chama no desenho humano de uma garganta motorizada, porque é um centro motor, que aqui no caso é o centro das emoções, conectado com a garganta. Então é uma garganta motorizada, o que faz dela necessariamente ou uma manifestadora ou uma geradora manifestante. Na minha opinião, ela é uma manifestadora por causa, né, daquilo que eu falei daquela cena no começo, que ela disse, tipo, vai lá. Então, mostra muito dessa natureza dela, sabe? Mostra muito que ela tem essa coisa, assim, tipo, de quebrar as regras, essa liberdade de ir lá e iniciar. Mas também eu vejo ela como manifestadora muito por causa disso, sabe? Muito por causa dessa alma, assim, que quer a liberdade, sabe? Que quer viver, que quer, enfim, que quer mais, sabe? Que quer ser livre. Eu acho que isso é muito, né, do manifestador. Acho que uma das coisas que o manifestador mais quer na vida é a liberdade, né? Essa paz de ser quem ele é e fazer o que ele quer fazer. E eu vejo isso muito forte na Ellie. Só que a Ali, eu comecei, quando ela começou o enrolado dela lá com o Dean, eu comecei a analisar os dois juntos. Por quê? Porque assim, vamos começar olhando pro Dean. Tipo, vamos esquecer o Dean que a gente viu no final da série e vamos lembrar do Dean que a gente viu no começo da série. E o que é que a gente via? A gente via uma pessoa que tava ali só pela experiência, né? Ela é uma pessoa, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, mas até uma pessoa super. Entenderam, né? Uma pessoa que tá, enfim, em busca de sensações. Vamos tentar buscar termos aqui, que não sei quanto é que o YouTube vai estar essas palavras, eu não sei aqui como é que funciona. Eu sei que no Instagram não é legal falar, porque senão o Instagram não entrega os conteúdos. Mas assim, a gente vê no Dean, né? Pra mim, a minha primeira impressão dele foi, cara, ele é um cara super. Tipo, só quer isso, só quer viver várias experiências diferentes, não se apega a ninguém, né? É o novo, né? Um dia é um, outro dia é outro dia é uma sensação, outro dia é a sensação com outra pessoa. Então, a primeira visão que a gente vê, né? A primeira coisa, a primeira interpretação
que a gente tem dele é essa. Só que com o passar, né, dos capítulos, a gente vai vendo que existe um lado, né, mais sensível, mais profundo. Sensível não, acho que seria um lado mais profundo dele. E foi aí que eu comecei a juntar os pontinhos. E eu comecei a pensar, eu acho que o Dean tem a porta 36, que no desenho humano, né, é chamado da porta da crise, tem muita relação com essa questão da crise, de conseguir sustentar crises e lidar com isso e tal, mas essa porta tem um lado sexual muito forte. Essa porta tem esse lado, assim, de viver experiências intensamente, de buscar experiências intensamente, de buscar sentir intensamente, de buscar emoções e sensações intensamente. E eu comecei a pensar, ele tem essa porta. Ele tem essa porta. E não é só, né, não é só esse pegador, não é só essa pessoa tendo relações sem significado. É essa pessoa que está buscando sentir intensamente. E assim, vamos levar em consideração que ele é um rapaz, um menino, sabe? Tipo, eles devem ter o quê ali na série? Tipo, começo dos 20 e poucos anos. Eu não sei vocês, mas no começo dos meus 20 e poucos anos eu tava totalmente perdida. Então, eu acho que existe esse lado, obviamente, que precisa amadurecer dele, né? Então, existe essa fome por experiências, ele tem buscado em lugares, né? Errados, ou pelo menos não errados. Eu não quero ser a pessoa que tá julgando aqui. Mas ele não entendeu ainda que essas relações superficiais não vão suprir essa necessidade profunda que ele tem de viver, de sentir intensamente. Não são esses encontros casuais que vai trazer isso pra ele. Mas enfim, ele é jovem, bonito, né? Tipo um monte de mulher em cima dele, né? Quem somos nós pra julgar? Mas ele não entendeu ainda, né? Ele precisa amadurecer essa energia. Mas eu comecei a ver muito forte nele essa porta 36, essa energia, né? Essa busca por experiências, essa busca, né, por sensações, essa busca por sentir, essa busca por emoções. E essa pessoa que busca sentir, busca viver uma experiência, né? Uma experiência, busca viver a vida e experimentar a vida de uma forma muito experimental e muito profunda e muito, sabe, que realmente faz ele sentir. Sabe? Tem essa coisa assim de realmente é, se tá muito pacato, sabe? Se tá muito neutro. Isso é o contrário, né? Do que ele realmente busca, do que essa porta busca, essa porta 36. E aí foi aqui que eu fiz, peraí, peraí. E talvez vocês que já estão mais treinadas em desenho humano já fizeram essa conexão. Que eu fiz, não. A energia que eu mais vejo na Ali é a energia 35, que a gente já falou sobre, né? A energia que eu mais vejo no Dean é a energia 36. E essas duas portas no desenho humano, elas formam um canal. E assim, se você é nova, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas quem já tá aqui por mais um tempo, acho que já ouviu. Que quando eu tenho uma porta de um lado do canal e outra pessoa tem a outra porta que completa esse canal, isso aqui é uma atração eletromagnética fortíssima. Isso aqui, muitas vezes, inclusive, se você tem aí o desenho do teu marido, do teu namorado, do teu noivo, pega o teu desenho, coloca o dele de lado e você vai ver que muito provavelmente, mas muito provavelmente, você vai ver que você tem algo que ele não tem, ou que ele tem algo que você tem. Seja, por exemplo, um centro, de repente você tem um centro G definido, ele tem um centro G aberto. Muito comum isso, a gente ter o que o outro não tem e o outro ter o que a gente não tem, né? Mas também, muito provavelmente, você vai ver que de repente tem aí essa dinâmica acontecendo que acontece, na minha opinião, entre o Dean e a Ali, que é você tem uma porta de um lado do canal e o seu parceiro, namorado, o seu homem tem a porta do outro lado do canal. Porque o que é o canal, né? Você que tá chegando nova, o que é o canal? É quando duas portas se conectam e formam essa rede de energia, né? É como se fosse mesmo um fio, né, que passa energia. Então, quando você não tem as duas portas, a energia não corre. A energia não sai de um centro e vai para o outro, né? E assim percorre dentro do seu organismo, do seu sistema. Então, e assim, é comum a gente ter muitas portas, né, que não formam um canal. Ninguém tem todos os canais, tá? Só pra deixar claro, porque às vezes as pessoas não entendem isso. Então, a maioria da gente vai ter mais portas soltas, né, do que canais. Isso é normal, né? Tanto é que tem pessoas que têm um canal. E aí tem vinte portas, né, ativadas, 20 portas soltas, vamos dizer assim, que não estão formando canal. Mas, então é super comum isso, tá? Só pra deixar claro. Isso aí não é um defeito de fábrica, não. Mas é muito comum.
também que a gente faça isso, né? A gente tenha uma porta e, por exemplo, isso acontece comigo com meu marido. Eu tenho a porta 59, ele tem a porta 6. Juntos, a gente forma o canal 59 6, né? Então peguem, descubram aí se acontece isso com vocês, contem aqui, deixa aqui nos comentários se vocês tiverem algum assim. Mas quando isso acontece, isso é uma atração fortíssima. Tanto é que a gente tem uma piada dentro do desenho humano que a gente fala assim, achei que era amor. Mas era só uma atração eletromagnética. Achei que era amor, achei que eu tava apaixonada. Mas não, era só porque eu tinha uma porta, o cara tinha outra porta, e juntos a gente formava aquele canal e parecia que era, ai meu Deus. E quanto mais acontece isso, mais forte é a ligação. E eu sempre gosto de dar esse exemplo que pra mim é um exemplo que é muito chocante, que é o rei e a rainha daqui da Inglaterra, né? O rei Charles e a rainha Camila, né? Que se vocês assistiram The Crown, vocês sabem o babado que aconteceu ali, né? Tipo, ele ser super apaixonado por ela e a família forçar ele a casar com a Diana, enfim, depois tudo que aconteceu com a princesa Diana e com ele, né? Esse triângulo amoroso que existia. E que quando eu assistia a série, eu ficava assim, com ódio dele, né? Por mais que a minha visão, pelo menos hoje, dele é que ele também, de certa forma, foi vítima desse sistema, né? No sentido de que quem ele amava desde o começo era Camila e a família separou eles. Pelo menos é o que a série mostra, né? Não quero entrar aqui nesse triângulo amoroso. Mas, quando eu descobri, e preste atenção nisso como é bizarro, quando eu descobri que o rei, né, o Charles, com a Camila, o desenho deles juntos formam 7 canais. Ou seja, ele tem 7 portas que não são canais. Ela tem sete portas que não são canais. E juntos eles formam 7. Então, por exemplo, o Dinha e a Ali formam 35, 36, né? Um canal. Eu, por exemplo, com meu marido formo 59 6. Um canal. Eles formam 7. Quando eu descobri isso, eu fiz, tá. Então, até que eu perdoo eles um pouquinho, porque eu tava com ranço dele na época. Eu acho que na série eu ficava com ranço. Aí depois eu descobri nessa época, eu fiz, tá, então eu perdoo eles um pouquinho, porque eu imagino que deve ser muito difícil você, sabe, deslocar, você separar, você se desvencilhar disso, porque é uma força muito grande, é uma força eletromagnética, é como se fossem dois ímãs, né? Se juntando. Só que aí no caso deles são é, 14 ímãs, né? 7 de um lado e 7 de outro, atraindo. Então é uma atração muito forte. Só que no caso da Ali e do Dean, é ainda mais forte, né? Não, não quer dizer, não tô dizendo que é ainda mais forte do que 7. Tô falando que não é uma atração normal, no sentido que não é só um com o outro. Não é só simplesmente, um canal se formando é forte. Só que no caso deles, é um canal que conecta a garganta. E aí aqui já é mais avançado, mas para vocês que já estão mais avançadas para entenderem isso, que eu acho que é legal vocês saberem a energia do corpo, né, no gráfico, no teu corpo, né? Quando a gente olha o gráfico do desenho humano, toda a energia ela quer chegar na garganta. Então a energia começa ali do centro raiz, ela quer subir, 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 ela quer chegar à garganta toda, e a energia que tá aqui em cima, ela quer chegar na garganta, né? Por exemplo, os nossos pensamentos querem ser expressados, querem ser colocados no mundo, né? As nossas ideias querem ir pro mundo, que a gente pensa, que a gente acredita que é ir pro mundo. Quer chegar na garganta para ser expressado, para ser manifestado, para se materializar no mundo, né? E esse canal, justamente, ele é conectando, né, um centro ou a garganta. E ainda mais, não é qualquer centro, é um centro motor. E aí aqui é ainda mais avançado, tá? Então, se você não tá entendendo, não se preocupe, que isso aqui é realmente para quem é analista e tal, mas eu quero deixar isso aqui, esse insight para vocês. Toda a energia quer chegar na garganta. Então, essa já é uma atração muito forte entre eles dois, né? Porque é a 35 com a 36 que formam esse canal que é conectado à garganta, então já é muito forte. Só que é ainda mais forte porque é um motor chegando na garganta. Então, é uma garganta ficando motorizada. Então, imagina mesmo que é uma energia aqui que tá querendo muito subir pra cá, sabe? Que ela quer muito, que ela tá. Imagina que esse ímã, ela tá muito, muito atrás. Esse 36, né? E esse 35, né? Os dois, né? Eles estão muito atrás. O 35 tá muito atrás do 36. E o 36 tá muito atrás do 35, sabe? É realmente um ímã que é muito forte, como se fosse triplicado, assim, sabe? Esse poder de atração. E a gente vê isso, né? A química ali entre aqueles dois, minha senhora, eu vou te contar, meu Deus. Meu Deus, o que é aquilo, né? E pra mim, quando eu juntei essas pecinhas assim, na minha cabeça de analista de desenho humano, eu fiz, é isso e não adianta o que você fala, ninguém vai me provar o contrário. Ninguém vai me dizer que não existe isso, porque agora eu já coloquei na minha cabeça. E é assim, eu tenho certeza absoluta que ela tem o 35, ele tem o 36, e esses dois juntos, meu amor, é fogos de artifício, porque é realmente essa energia muito forte, uma energia sexual muito forte, essa energia, né, de sentir,
né? De eu quero te sentir, eu quero, enfim. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar e vamos se concentrar pra gente não se perder. Mas, pra mim, quando eu comecei a enxergar ele dessa forma, trouxe uma camada mais profunda pra ele, sabe? Ele deixou de ser o cara bonitão pegador pra ser uma pessoa que quer viver a vida intensamente, sabe? Que quer sentir, que obviamente, como eu falei, de repente ele não tá sabendo viver ainda e usar essa energia, né? E quem sou eu pra julgar? Eu tenho tanta coisa ainda no meu desenho que eu tô desenvolvendo, né? Todos nós. Outro dia apareceu assim uma pergunta do tipo, quando a gente viver o nosso desenho por completo, não vai ter sofrimento e tal. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que a gente nem vai chegar nesse lugar. Porque chegar nesse lugar seria a iluminação, né? Ser a gente por completo seria a iluminação. E eu acredito, e eu nem acredito que esse é o nosso papel aqui. O nosso papel é nos desenvolver e evoluir, não necessariamente para iluminar e virar um santo e virar um Buda, né? Mas é realmente evoluir. E eu acho que sempre vai ter algo para crescer, sempre vai ter algo para a gente descondicionar. Sempre vai ter algo pra gente melhorar, sempre vai ter algo pra gente, né, se tornar um pouquinho mais a gente. E eu acho que, na verdade, a beleza da vida é isso, né? Se a gente chegasse num lugar que não tem mais nada, imagina, você tá num lugar que não tem mais nada, você não tem mais pra onde crescer. Se você não tá crescendo, você tá morrendo, né? Se o ser humano não tá crescendo, ele tá morrendo. Então, acho que o ponto não é nem esse, né? Mas eu comecei a enxergar ele como mesmo com um pouquinho mais de empatia, né? Menos julgando ele menos, porque eu comecei a série julgando muito ele. E eu terminei vendo esse lado sensível, esse lado intenso dele, esse lado que quer, né? Que quer viver a vida com mais experiências e mais sensações e mais emoções possíveis. E eu amo fazer isso, né? Na verdade, eu amo fazer isso. Eu sempre amei olhar para as pessoas e tentar entender, sabe? Tentar entender de onde é que vem esse padrão e como é que eu posso ajudar essa pessoa. E sempre amei ver os filmes e as séries e tentar entender o que é que tinha por trás daquilo, sabe? E ir mais fundo e conseguir fazer uma leitura da pessoa. E no começo, por muito tempo na minha vida, isso foi só um hobby, ou foi só uma curiosidade, ou foi só um desejo. E pelos últimos 5 anos, né, se tornou a minha profissão, é a minha profissão. E eu sei que tem muita gente que nos assiste, que busca os nossos conteúdos, né, que estão lá no nosso Instagram, que são exatamente assim também. São pessoas que gostam, né, de ir fundo, que gostam de fazer leitura dos outros, né, que observam, que já são boas em dar conselhos, sabe, que já são boas em enxergar muitas vezes, né, coisas no outro, mas às vezes falta um sistema, né, eu sentia muito isso, assim, é muito mais fácil hoje fazer essas análises porque eu tenho o sistema, eu tenho o desenho humano para fazer essa análise, sabe? E aí eu vou conectando. Então, o que eu tô vendo, eu vou conectando aqui com o desenho humano e eu vou fazendo essa análise e essa leitura. Mas antes era muito difícil quando eu não tinha o desenho humano. E eu vejo que muitas vezes, muitos de vocês, né, chegam aqui querendo, né, querendo se conhecer mais, mas querendo também entender o desenho humano para conhecer mais o outro, para conseguir enxergar e ler melhor o outro, para conseguir muitas vezes ajudar melhor o outro. Tanto é que a gente tem muitas terapeutas que nos acompanham também, né? Ou às vezes são também analistas que trabalham com outras ferramentas de autoconhecimento. Mas esse vídeo, assim, foi um vídeo que eu senti muito de fazer com no coração assim com a intenção para vocês que têm esse desejo de aprender um sistema que te ajuda a ler as pessoas, que te ensina a ler as pessoas, não para colocá-las em caixinha, pelo contrário, para tirar elas de caixinha, sabe? Para tirar elas de lugares que elas estão tentando se encaixar e mostrar para elas quem realmente elas são, como viver, né, o propósito delas, como viver a vida em alinhamento com a verdade delas. E se você é essa pessoa, a gente tem a nossa formação de desenho humano que foi criada justamente para pessoas como você, que tem esse chamado. A gente acredita muito em chamado. A gente sempre fala, a gente não quer qualquer pessoa na nossa formação, a gente quer pessoas que têm esse chamado para ajudar as pessoas dessa forma, sabe? Esse chamado para servir as pessoas, esse chamado para, sabe, alinhar as pessoas com o que elas são, para trazer mais verdade, trazer mais autenticidade para a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas mais leve, né? Então, se você é essa pessoa, a nossa formação está de portas abertas para você. A gente vai amar ter você lá dentro. A formação é o meu xodó. Eu falei isso essa semana, 2 dias atrás, eu falei. A formação para mim é o nosso produto que tem o meu coração, porque realmente é o produto que pode transformar, sabe, mudar totalmente a vida da pessoa, não só porque ela vai se conhecer, né, e ela vai conhecer o desenho humano dela e vai começar a viver em alinhamento com isso, e isso por si só já muda vidas, né? Mas não só por causa disso, mas porque ela vai fazer disso uma carreira e ela vai
perpetuar isso, ela vai disseminar isso, ela vai disseminar a mudança, ela não vai viver só a mudança dela, ela vai trazer mais mudança para o mundo. E eu vejo mesmo assim, como eu e Yas sendo, sabe, a gente tá aqui, a gente passa esse conteúdo para você, e aí você passa esse conteúdo para milhares de pessoas, e aí cada pessoa dessa vai impactando mais pessoas que estão ali ao redor delas, e é assim que a gente vai mudando o mundo. E é assim que o meu canal 1858 se realiza, né? Transformando o mundo, melhorando o mundo, tornando o mundo um lugar melhor. Porque é isso que uma analista de desenho humano faz, né? A gente torna o mundo um lugar melhor, né? Trazendo as pessoas de volta para si, ensinando elas como viver com verdade, ensinando elas como viver de uma forma que entra realmente no flow da vida, em vez de estar remando contra a maré. Então, se você tem esse chamado no teu coração, todas as informações da nossa formação estão no link aqui na descrição. Na descrição do vídeo, vai lá, lê com calma, sente. E se você sentir que é pra você, a gente vai amar ter você como aluna. Qualquer coisa também chama o nosso suporte, conversa lá com a Thay, né, pra entender se é ou não pra você. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Como eu falei no começo, a minha intenção não era tentar adivinhar o desenho, né, dos personagens, era conectar características que eu tinha visto neles com características, né, pontos do desenho humano que tinham aquelas mesmas características. Então, me contem aqui, contem se vocês gostam, né, de... Eu amei fazer, mas também se é algo que vocês não gostam, não vale nem a pena eu estar aqui falando, né, gastando o meu tempo, poderia estar usando o meu tempo para trazer conteúdos para vocês que vocês gostam de consumir. Então, contem aqui pra gente também se vocês gostam de conteúdo assim, se tem uma outra série, um filme que vocês querem que a gente faça análise também, conta aqui que a gente faz também. E é isso. Até o próximo vídeo.